Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Aumento na demanda do SAMU. Em 9 dias, Serviço Catarinense atende mais de 20 mil chamadas. Grande Florianópolis foi a região que mais buscou atendimento. Praias e lagos com 91% de qualidade no Paraná. Aponta o novo boletim de balneabilidade. Pela primeira vez na história, brasileiro vence etapa do Rally Dakar. Dorival Júnior deixa o São Paulo e será o novo técnico da seleção brasileira. Desmatamento da Amazônia brasileira caiu em 2023, mas Cerrado está em alerta. Bioma bateu recorde e área desmatada subiu 43%. Portos de Santa Catarina registram crescimento de 11,47%. Terminais do estado movimentaram mais de 60 milhões de toneladas. E você vai ver ainda, no norte paranaense, morango impulsiona a renda de produtores locais. Novas técnicas de cultivo garantiram o selo de indicação geográfica. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. O SAMU de Santa Catarina dobrou a atenção para garantir atendimento a todos que procuram pelo serviço nesta época do ano. Em apenas 9 dias, as equipes receberam mais de 20 mil ligações em todo o estado. O número de turistas aumenta consideravelmente no verão. Com isso, a demanda nos atendimentos de saúde também cresce. Em Santa Catarina, as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estão dobrando a atenção para garantir socorro a todos que procuram pelo serviço de urgência e emergência por meio do 192. No estado, de 24 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro deste ano, as centrais de regulação do SAMU receberam mais de 20 mil ligações. Quando ligar para o SAMU? É naqueles casos que há gravidade, que há risco iminente para a vida. Por exemplo, se a pessoa está em parada cardíaca ou em traumas, fratura de osso, um acidente de trânsito. Casos clínicos mais leves, uma virose, diarreia, dor de cabeça, esses casos mais clínicos que a pessoa pode se dirigir a uma unidade básica de saúde de um hospital, esses casos não precisa ligar para o SAMU. A pessoa tendo condições físicas e de saúde para procurar, A região que mais recebeu chamadas foi a Grande Florianópolis, com 3.940 ligações, seguida pelas regiões Norte e Nordeste, Sul, Vale do Rio Itajaí e Foz do Rio Itajaí, Extremo Oeste, Planalto Serrano e Meio Oeste. Entre as principais ocorrências estão os casos clínicos relacionados a afogamentos, mal-estar, convulsão, abuso de bebidas alcoólicas e traumas leves. O médico regulador destaca a importância da triagem. O médico ele faz rapidamente a identificação do caso e, se for o caso de envio de ambulância, ele envia a ambulância e continua as orientações. Por exemplo, uma pessoa que está com um caso de açúcar baixo no sangue, que é hipoglicemia, vai à ambulância, a pessoa está apagada e a gente orienta o familiar, por exemplo, passar algo doce na parte da bochecha, a pessoa está desacordada, um mel ou um leite condensado na parte de dentro, por exemplo. É um tipo de orientação que vai já melhorando o paciente até a chegada da ambulância. A gente tenta manter um padrão abaixo de 2 minutos de resolução. Quanto mais rápido e mais preciso também, também tem a questão da qualidade do atendimento, porque se o médico regulador envia uma UTI móvel por um paciente que está com dor de cabeça e ao mesmo tempo acontece de um paciente ter uma parada cardíaca, perdemos a chance de salvar alguém que realmente precisa. Então, é muito importante o médico regulador fazer essa triagem, por isso que a gente está aqui para fazer essa regulação, essa triagem para o envio do recurso certo para a pessoa certa.
E os portos de Santa Catarina registraram um crescimento de 11,47% na movimentação de cargas em 2023. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Na movimentação de contêineres foram 2,5 milhões, um crescimento de 3,15% em relação a 2022. Neste setor, Santa Catarina representa 21,54% da movimentação nacional, que está estimada em 11,5 milhões de unidades, contra 20,89% em relação ao ano anterior. Já a movimentação de cargas nos portos de Santa Catarina deve superar a marca de 61,6 milhões de toneladas em 2023. Para o governo do estado, os números, apesar de serem positivos, poderiam ser melhores. Então, se Santa Catarina teve um crescimento de 11,5%, muito expressivo, no ano 2023, eu poderia afirmar aqui que esse crescimento iria passar de 20% não fossem essas adversidades. E a maior adversidade, inclusive, foi também a paralisação do Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí ficou o ano inteiro sem movimentar container e no ano anterior havia movimentado 4 milhões de toneladas de carga containerizada. Esperamos, inclusive, que a União e o município consigam resolver esse impasse o mais rápido possível. Mas o importante é que o governador Jorginho Mello nos trouxe protagonismo. A Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias eram apenas uma mera gerência. Hoje é uma secretaria que trata de todos os temas de importância e relevância da logística catarinense com muito zelo e muito cuidado. A gestão estadual acredita que o resultado é fruto de investimentos já feitos e outros anunciados que garantem confiança no investidor que opta por utilizar os terminais catarinenses para negócios. Nós agilizamos a licença ambiental da Portonave, 1 bilhão de investimentos nos próximos 3 anos. O Porto de Itapoá, o complexo da Baía da Babitonga, o estado de Santa Catarina está sendo protagonista na discussão de uma necessidade fundamental, que é o alargamento do canal de acesso e o aumento do calado para poder receber os grandes navios. Os grandes navios de contêiner que estão hoje no mercado são navios de 360 a 400 metros, que não entram nestes portos porque precisa dessas obras. Nós conseguimos incluir no PAC 3 obras fundamentais. Uma é a Baía da Babitonga, que está previsto com recursos do BNDES. Outra é do complexo do Porto Itajaí, que está nas obrigações a fazer do novo concessionário que a União está em processo de concessão. E em Imbituba, 100 milhões de reais para a revitalização do mole de abrigo com recursos 100% da União. Enfim, é muito avanço em pouco tempo. Isso só mostra que o governador Jorginho acertou quando tratou logística não como um ato de governo, mas como um ato de Estado. Isso é visão estadista. O Paraná divulgou neste fim de semana o 3º boletim de balneabilidade da temporada. De acordo com o relatório, dos 66 pontos monitorados, 60 foram considerados adequados para banho, 40 no litoral e 16 nas chamadas prainhas de água doce, nas regiões oeste e norte do estado. Com isso, o índice de qualidade da água para banho e práticas esportivas chega a 91% no estado. A recomendação do Instituto Água e Terra, que é quem monitora as águas paranaenses, é que a população procure se banhar em locais seguros e com a qualidade da água favorável. Gente sempre indica, orienta para que as pessoas procurem conhecer o ponto onde elas vão se banhar, conhecer a qualidade da água onde elas estão entrando. E para isso existem alguns meios, como o site oficial do IAT, onde são publicados todos os boletins de balneabilidade, desde o início da temporada até o final do verão. E também existe o aplicativo Balneabilidade Paraná, onde existem dados mais interativos, como o mapa e todos os dados históricos da balneabilidade. Onde são feitas as coletas e as amostras, a gente procura identificar com placas, onde é indicado se é próprio ou impróprio para banho. E elas são divididas em cores também. A cor azul, que indica que é próprio para banho. Então, nesse ponto é adequado que você faça a recriação de contato primário, que esse é o intuito da análise, e as placas vermelhas ou bandeiras vermelhas que indicam que naquele local contém alguma contaminação e deve-se evitar entrar nesses locais, porque há um risco inerente à saúde humana se as pessoas realizarem a recreação nesses pontos.
O desmatamento na Amazônia brasileira caiu pela metade no ano passado, segundo dados oficiais divulgados na última sexta-feira. No entanto, a realidade foi diferente no Cerrado, onde o desmatamento alcançou um novo recorde anual em 2023, subindo 43% em relação ao ano anterior. Os dados oficiais foram compilados até 29 de dezembro pelo Programa de Monitoramento DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. As informações coletadas por satélite mostraram uma superfície de 5.152 km² de floresta destruída na Amazônia em 2023, uma queda de 50% se comparada com 2022. No Cerrado, no entanto, a situação é preocupante. O bioma registrou um desmatamento recorde em 2023, subindo 43% em relação ao ano anterior, uma perda de 7.828 km² de vegetação nativa, a maior desde o início dos registros em 2014. Em conjunto, a área total desmatada nas duas regiões no último ano é de 12.980 km², uma redução de 18% em comparação com 2022. A destruição da Amazônia e do Cerrado é impulsionada, sobretudo, pela ampliação de terras para a agricultura e a pecuária no país, maior exportador mundial de soja e carne. E o São Paulo anunciou neste domingo a saída do técnico Dorival Júnior para o comando da seleção brasileira. O treinador de 61 anos deverá ser oficializado pela CBF nos próximos dias. Dorival Júnior será o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito pelo São Paulo no fim da tarde deste domingo, após o treinador ter aceitado o convite do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A expectativa é que Dorival seja apresentado oficialmente na próxima quarta-feira. Dorival destacou em comunicado divulgado pelo clube paulista que assumir a seleção é um sonho pessoal que se torna realidade. Nesta segunda-feira, o treinador se despediu da equipe do São Paulo. A chegada ao comando do Brasil é o ápice de uma reviravolta impressionante na carreira de Dorival Júnior, que retornou aos holofotes do futebol nacional após comandar o Flamengo nos títulos da Copa do Brasil e Copa Libertadores em 2022. O treinador de 61 anos deu sequência ao bom trabalho em 2023, quando conquistou mais uma vez a Copa do Brasil, um troféu inédito para o São Paulo. Dorival chega com a missão de substituir Fernando Diniz, que foi contratado em julho de 2023 como uma espécie de interino até que Carlo Ancelotti assumisse o comando da seleção no segundo semestre de 2024. A crise política na CBF, entretanto, afastou o italiano, que preferiu renovar o contrato com o Real Madrid. Cercado de expectativas, Diniz não correspondeu e conquistou apenas 7 pontos em 6 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. A seleção brasileira vem de 3 derrotas consecutivas e ocupa a 6ª colocação da tabela, a última que dá vaga diretamente para o Mundial de 2026. E o piloto Lucas Moraes venceu por uma estreita margem a terceira etapa do Rally Dakar nesta segunda-feira na Arábia Saudita, com 9 segundos de vantagem sobre o sueco Mattias Ekström. Esta é a primeira vez que um brasileiro vence uma etapa na história do Dakar entre os carros. A vitória foi apertada, com apenas 9 segundos de vantagem sobre o sueco Mattias Ekström. O saudita Yazed Al-Hadi completou o pódio a 1 minuto e 9 segundos e assumiu a liderança provisória da classificação geral. A etapa, uma longa especial de 440 quilômetros, apresentava um alto risco de furos nos pneus por ser disputada em um terreno rochoso. Nas motos, o argentino Kevin Benavides cruzou a linha em terceiro, mas foi o vencedor do trecho, já que vários de seus rivais foram penalizados por excesso de velocidade. O bicampeão Sam Sunderland foi eliminado da corrida por problema mecânico e, de acordo com a organização, se retirou da edição deste ano do Rally Dakar. Na terça-feira, começa a 4ª etapa, uma navegação que promete ser complicada em uma longa viagem, 631 quilômetros, 332 de etapa de ligação e 299 são de classificação.
E o gênio alemão do futebol, Franz Beckenbauer, morreu nesta segunda-feira. Ele estava afastado da vida pública há alguns anos por conta de problemas de saúde. O futebol se despede de mais um gênio. Dias depois da morte de Zagallo, morreu nesta segunda-feira aos 78 anos, mais um dos poucos que conseguiram conquistar a Copa do Mundo como jogador e treinador, o alemão Franz Beckenbauer. Ex-capitão da seleção da Alemanha Ocidental no título de 1974, foi técnico do país entre 1984 a 1990, período da unificação da seleção e da conquista de 1990. Ele estava há anos afastado da vida pública devido a problemas de saúde e recolhido em Salzburg, na Austrália, perto da terra natal, a Baviera. Considerado o maior jogador alemão de todos os tempos, o Kaiser falou sobre a morte em um documentário exibido na televisão pública alemã ao completar 75 anos e disse que se preocupava com a incerteza. A última vez que foi visto em público foi na Allianz Arena para assistir uma partida do Bayern de Munique, clube no qual ele é ídolo, em agosto de 2022, no duelo do campeonato alemão contra o Borussia Mönchengladbach. Semanas antes, tinha passado para dar apoio a jogadoras da seleção feminina da Alemanha que se preparavam para a disputa da Eurocopa. E a seguir a gente vai ao norte paranaense. Por lá, morango impulsiona a renda de produtores locais. Novas técnicas de cultivo garantiram o selo de indicação geográfica. Conhecidos os vencedores do Globo de Ouro. Barbie, um dos filmes favoritos, saiu com menos do que o esperado. É depois do intervalo, voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta, agora são 8h18. A inflação na Venezuela caiu para 193% no ano passado, segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Observatório Venezuelano de Finanças. O observatório reportou uma inflação de 305% em 2022, enquanto o Banco Central da Venezuela disse que foi de 234%. O Banco Central do país, aliás, ainda não publicou a taxa de 2023. De acordo com o observatório, a inflação venezuelana, uma das mais altas do mundo, caiu devido à menor desvalorização do bolívar, que é a moeda local, e uma política de redução dos salários reais dos trabalhadores, segundo afirmou o próprio observatório. Atualmente, o salário mínimo da Venezuela é de $3,6, o que corresponde a R$ 17,50. E os Estados Unidos lançaram nesta segunda-feira a primeira nave do país que vai tentar pousar na Lua. A iniciativa privada comanda a empreitada. O novo foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance decolou da estação da Força Espacial dos Estados Unidos em Cabo Canaveral, na Flórida, para a viagem inaugural que transporta o módulo de pouso lunar Peregrine da Astrobotic. Se tudo sair conforme o planejado, o pouso vai ocorrer em uma região de latitude média da Lua, chamada Baía da Aderência, em 23 de fevereiro. Até agora, um pouso suave no satélite natural da Terra só foi alcançado por algumas agências espaciais nacionais. A União Soviética foi a primeira, em 1966, seguida pelos Estados Unidos, que continua a ser o único país a ter levado humanos à Lua. Os Estados Unidos recorrem ao setor privado em um esforço para estimular uma economia lunar mais ampla e enviar as próprias naves espaciais a baixo custo. O pouso controlado na Lua é um desafio, já que cerca de metade de todas as tentativas termina em fracasso. Na ausência de uma atmosfera que permita o uso de paraquedas, terrenos traiçoeiros devem ser navegados com a utilização apenas dos propulsores das naves para frear a descida.
Uma biblioteca fashion em Amsterdã tem como objetivo diminuir o desperdício de roupas e a poluição do setor da moda. A loja é um closet gigante compartilhado, onde o consumidor pode pagar o aluguel do item. Bem-vindo à Biblioteca Fashion de Amsterdã. O grande guarda-roupa compartilhado da capital holandesa é uma resposta contra o desperdício de roupas e a poluição do setor da moda. Centenas de calças, casacos e macacões de cores vivas são classificados por marca ou estilo, cada um com uma etiqueta indicando o preço de venda ou quanto custa o aluguel do item por dia. O preço do aluguel diário varia de cerca de 50 centavos de euro a alguns euros, dependendo da fidelidade do cliente, com que frequência ele aluga roupas e quanto são emprestadas. Sowieso. Ja, het is gewoon heel fijn. Ja, tuurlijk. Ik denk hoe meer... É muito legal. Sim, acho que quanto mais isso existir. Muitas roupas são compradas e não usadas. É uma maneira muito boa de usar roupas novas sem sobrecarregar o planeta. Dragen zonder dat je de aarde ontzettend belast. Dus ja, zeker. Na era do fast fashion, a tendência de comprar roupas a preços baixos e descartá-las rapidamente, a ONU alerta que uma pessoa compra em média 60% mais roupas do que há 15 anos, enquanto cada peça é mantida por apenas metade do tempo. De acordo com as Nações Unidas, em 2022, o setor textil foi responsável por entre 2% e 8% das emissões globais de carbono. We zijn eind 2014 zijn we hier opengegaan. Abrimos no final de 2014. E por quê? Porque o setor de moda é um dos setores mais poluentes do mundo. Minha formação é em vintage, então sempre estive envolvida na reciclagem de roupas por meio de lojas vintage. Mas, hoje em dia, é um desafio encontrar algo novo e mesmo quando você encontra, muitas vezes acaba sendo apenas mais um item de segunda mão no seu armário. É uma pena, e foi daí que surgiu a ideia: compartilhar roupas uns com os outros em um grande guarda-roupa compartilhado. Elkaar te delen in grote gedeelde kledingkast eigenlijk. A biblioteca também tem uma seção online, além de pontos de entrega e coleta em outras cidades holandesas. Os clientes se inscrevem por uma taxa de 10 euros, o que permite pegar emprestado ou comprar roupas da coleção. Para a cofundadora, a prioridade da loja é a qualidade das roupas, de preferência marcas mais duradouras. E admite que levou algum tempo para encontrar um modelo de negócios lucrativo, mas a localização em uma área da moda agora atrai principalmente mulheres entre 25 e 45 anos que querem fazer escolhas sustentáveis, mas que também querem roupas bonitas. O deputado Gustavo Gayer anunciou nas redes sociais que protocolou um requerimento para a abertura de uma CPI para investigar a agência de entretenimento Mind8. A empresa se tornou assunto desde a morte da estudante Jéssica Canedo, que foi vítima de difamação pelo perfil Choquei, como falamos aqui na semana passada. Segundo revelaram reportagens investigativas, a página foi agenciada pela empresa que cuida de mais de 400 influenciadores. Assunto, claro, para o Tiago Pereira, que já está aqui com a gente. Vai passar essa tal CPI, hein, Tiago? Boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A gente espera que passe, né? Como a gente falou na semana passada, a expectativa é que esse assunto realmente seja investigado como deve ser e nada mais justo do que o Congresso Nacional, por meio da Constituição que se pede, que é uma CPI, faça jus a esse instrumento e investigue a fundo qual o real envolvimento da Mind com o perfil Choquei e entre outros que são ou já foram agenciados por eles. Eu estou perplexo com o silêncio sobre esse caso. A gente já falou aqui da nossa indignação semana passada. A população brasileira precisa acordar, pois o gigante não pode adormecer. Precisamos que a verdade venha à tona e que se investigue o caso com o rigor da lei. Nada é tão urgente neste país, nesse momento, quanto a esse caso, que assusta principalmente pela gravidade e pela maldade das pessoas que, por trás de uma tela ou de um teclado, publicam mentiras sobre uma menina, ignoram os sinais da verdade, debocham da vítima que, lamentavelmente, por passar por problemas de saúde mental,
resolve dar fim ao incômodo, tirando a própria vida. A CPI é bem-vinda e, se não passar, responderá muita coisa sobre a relação dos donos da Mind e dos influenciadores que fizeram o L em prol da liberdade de expressão, essa que eles ignoram diariamente ao usar a manipulação dos fatos para gerar cliques e enriquecer e cometendo crimes aos nossos olhos. O STF, o ministro Alexandre de Moraes, precisa, para ontem, investigar esse caso, pois abre o olho, pois tem gente apagando o rastro nas redes sociais. E que essa CPI seja aberta o quanto antes e que a Mind seja investigada e que os culpados sejam penalizados. Impunidade nesse caso tão óbvio e fácil de investigar não dá. Portanto, fica aí a nossa ansiedade aí aguardando que esse pedido de CPI receba o número de assinaturas necessária e passe adiante, porque a gente precisa de uma explicação sobre esse caso e também para que sirva de exemplo, né? Obviamente que infelizmente a gente teve uma perda de uma vida, não tem preço, mas que esse caso, aliás, inclusive, eu estava lendo no final de semana e nunca, talvez que serviu de algum exemplo, é trágico a gente falar isso, mas infelizmente a fatalidade ocorreu, nunca nesse período houve tantos chamados ao CVV. Né? E talvez esse caso alertou esse cuidado que a gente tem que ter com tudo que a gente lê, tudo que a gente consome nas redes sociais, porque nem tudo é verdade. Isso é muito sério, né, Tiago? E as transferências PIX já estão sendo cobradas desde o último sábado. Aos poucos, a ferramenta que aliviou as abusivas cobranças bancárias dos brasileiros vem sendo deturpada, favorecendo os bancários e deixando a população cada vez mais sem saída. Explica melhor isso pra gente, hein, Tiago? Pois é, por essa a gente não esperava, né? E a gente vai esmiuçar, como eu sempre digo, mais adiante, mas é assim, é o início de um processo de começar a se fazer a cobrança, porque em alguns casos já estão cobrando e eu falo agora. O Pix era gratuito para todo mundo, né? Qualquer valor sem limite. Todo mundo usava o Pix, todo mundo usa o Pix, na verdade. Isso é o presente, é agora. Inclusive, em 2023, a gente bateu recorde, né, de uso do Pix aqui no Brasil. Depois, os bancos começaram a reduzir os limites e cobrar valores a mais. Portanto, não tinha valor, você podia 15, 20, quantos mil você quisesse. Os bancos, no artifício que tiveram, com aval sempre do Banco Central que regula, permitiu que eles limitassem. Tu só pode fazer Pix de 5 mil por dia, 6 mil, dependendo da tua movimentação. Agora começam, com apoio também desse Banco Central, a criar ferramentas para querer cobrar o Pix. Para quem não lembra, antes do Pix, nós tínhamos apenas o TED para o dinheiro entrar na hora. Eu precisava fazer uma transferência para André, somente o TED, que era cobrado um absurdo. Tinham bancos que cobravam até R$15 por transação. Vocês imaginem, se é R$100, eu não vou fazer um TED, né? Só poderia restar um DOC, que entraria no dia seguinte. Então o Pix ele revolucionou, né? E até quem não gosta da tecnologia, tem medo, né? Acha que pode cair num golpe, tem a sua chave Pix, porque se ele não tiver, ele fica fora do sistema. Agora vale lembrar que essa cobrança que os bancos querem fazer, e já estão fazendo, falo mais adiante, não é taxa nem impostos, são recursos que vão direto para o caixa dos bancos. O governo não está cobrando nada, mas está dando aval pelo Banco Central. A nova regra permite que os bancos então cobrem em transações como recebimento de recursos com finalidade de compra. Quem vai pagar ainda não ficou claro, não sei se é eu que estou comprando ou quem vai receber lá por uma compra. Então o Mercado Livre vai entrar nessa modalidade. Envio de recursos com finalidade de saque ou troco, a partir da 9ª transação no mês. Então se eu fiz 8 transações para André, sei lá, 10, 15, 20 pila, a 9ª pode ser cobrada, né? Porque pode interpretar que é um valor para saque, eu não justifiquei, enfim. É pouco, né? Não é nada muito alarmante, mas percebam que aos pouquinhos, até meio redundante, né? A nossa sorte vai acabando. E eu falo sorte porque tem aquele ditado que a sorte do pobre dura pouco, e está durando.
E pelo andar da carruagem, enquanto Lula, o amigo dos bancos, estiver no poder, assim será. Não é à toa que os bancários apoiam, sempre apoiaram Lula. Como a gente sabe, Lula é um presidente gastador, ele investe, caminha para aumentar a dívida pública brasileira. Logo, com isso, ele pagará mais juros. Juros para quem? Para os bancos que sempre lucraram horrores nos governos do PT, basta você dar uma googada e pesquisar. Governos de esquerda têm essa mania, têm déficits absurdos, pegam dinheiro emprestado aos bancos que têm, nesse modus operandi aí que eu falei, o melhor negócio do mundo. Não há outro negócio que lucra tanto como esse. Portanto, a gente caminha aí, infelizmente, né, para uma situação que no futuro, infelizmente, a gente pode não conseguir mais fazer. Aquele Pix que eu faço para ti na padaria, comprar o pãozinho, 2 pila, 1 pila. Pagar, né, de forma instantânea, a gente nem vê. Às vezes eles abrem as gavetas das mercearias, das padarias, nem tem mais dinheiro. É tudo no Pix. As próprias maquininhas de cartão já geram QR Code que faz uma cobrança via Pix. Modernizou, é um dos sistemas fantásticos em todo o mundo, né? Todos os países estão copiando, estão vindo para o Brasil, para o nosso Banco Central, para usar a nossa tecnologia, mas, infelizmente, o poder econômico e a influência dos bancários sobre o governo está preponderando, fazendo com que o Banco Central autorizasse essas duas modalidades que, para mim, é o início de um futuro onde a gente, infelizmente, vai pagar por qualquer valor via Pix. Tomara que você esteja errado, mas... Tomara, eu quero estar enganado, eu quero estar enganadíssimo. Mas a realidade, né, e tudo que a gente já viveu nesse país, a gente sabe muito bem, a gente já está com o lombo lascado, sabe o que vem por aí. Tiago, muito obrigada e até quarta-feira. Até quarta, uma boa noite a todos. Boa noite para você. E no Reveja de hoje nós vamos até a região norte do Paraná. Por lá, morangueiros de 4 municípios se dedicam à produção de morango há mais de 3 décadas. E com o desenvolvimento de técnicas, eles conseguiram um selo de qualidade no produto. Morangos com tamanho acima da média, com a durabilidade maior que os comuns, além de apresentar um sabor mais doce, podem ser encontrados na região norte do Paraná. A fruta mantém essas características principalmente pelo clima da localidade. Com 550 metros de altitude, por aqui o inverno costuma ser quente durante o dia e frio durante a noite, o que favorece a produção. O morango que nós produzimos, além dele ter uma durabilidade maior, devido aos cuidados que a gente tem, então manuseio das embalagens, ele é um morango mais doce devido ao clima aqui da nossa região. A produtividade também aumentou com a introdução de novas técnicas, como, por exemplo, o plantio suspenso, que permite com que os produtores consigam melhores resultados. Enquanto no chão são plantados cerca de 5 pés de morango por metro quadrado, nas calhas é possível distribuir 7 a 12 mudas no mesmo espaço. Além disso, as mudas também duram mais tempo, chegando a 5 colheitas seguidas no mesmo pé, cada um produzindo até 2 quilos de morango por ano, enquanto no chão as mudas duram cerca de 2 colheitas seguidas. A questão de uso de agrotóxico, né? Aqui reduz um pouco o uso, e a questão de ergonomia também, por causa de ser um plantio suspenso, você não precisa trabalhar diretamente no solo, né? E aí a questão também da área, né? Aqui, por exemplo, essa área aqui eu consigo plantar morango quanto tempo for de interesse, né? Agora no solo é mais limitado. O Norte Pioneiro, que colhe mais de 6 mil toneladas anuais, conseguiu o selo de indicação geográfica em 2022. Com isso, os produtores dos municípios de Jaboti, Japirá, Pinhalão e Tomazina seguem à risca uma série de critérios permitindo comercializar o morango com um selo de qualidade que apenas aqui pode ser visto. Com a IG a gente daí consegue garantir para o cliente a qualidade, né, do morango com os produtos que a gente usa. A gente só usa produto biológico, a gente respeita o caderno de campo, colheita, o pós-colheita. Hoje a gente está com mais ou menos 21 produtores cadastrados, em torno ali do potencial da região, em torno de 10% do que a região tem em produção.
E o que a associação trouxe de diferença, além de ter uma tecnologia melhor aproveitamento de área, é o valor agregado, né? A gente conseguiu praticamente aumentar 100% do valor que era vendido. A prática auxilia os morangueiros e também a indústria, presentes nas cidades que também se desenvolveram com o manejo do morango. A gente sofria muito com o morango descarte que eles falavam, né? Que era um morango mais maduro e não acabava não tendo mercado. Então, da mesma forma que era o morango in natura, acabava vindo empresa de fora e a gente tinha que vender ou num valor muito barato ou às vezes nem tinha mercado para isso. Aí eu comecei a fazer o congelamento, né, das frutas, comecei a vender para as indústrias já congelado. E depois, em 2017, 2018, a gente montou uma pequena indústria e começamos a congelar e embalar em marca própria para agregar mais valor no produto e ter mais um tempo de shelf no mercado. Segundo o Departamento da Economia Rural do Paraná, o valor bruto da produção do morango no estado foi de R$ 398 milhões em 2022. O cultivo está presente em 252 municípios como fonte de renda para centenas de famílias paranaenses. E o filme Oppenheimer, de Christopher Nolan, triunfou no Globo de Ouro neste domingo em Beverly Hills. Barbie, o outro grande favorito da noite, saiu com menos do que o esperado. Oppenheimer fez sucesso no Globo de Ouro. O filme de Christopher Nolan, que conta a história do homem considerado pai da bomba atômica, foi coroado com 5 estatuetas, incluindo a de melhor filme. O irlandês Cillian Murphy levou a estatueta de melhor ator dramático. Robert Downey Jr. recebeu a de melhor ator coadjuvante e Nolan ganhou a de melhor diretor. Barbie, o outro grande favorito da noite, saiu com menos do que o esperado. A produção de Greta Gerwig, que transformou a adoração por uma das bonecas mais famosas do mundo em uma história de empoderamento feminino, chegou à cerimônia na liderança, com 9 indicações, das quais ganhou 2 prêmios: melhor canção e melhor realização cinematográfica e de bilheteria. A produção francesa Anatomia de uma Queda teve uma noite mágica. Levou para casa os Globos de Ouro de melhor roteiro e melhor filme em língua estrangeira, deixando para trás produções espanholas como A Sociedade da Neve. Na televisão, Treta da Netflix ganhou o Globo de Ouro de melhor minissérie de TV. Succession da HBO e O Urso da FX venceram nas categorias de drama e comédia, respectivamente. A festa de gala deu início à aguardada temporada de prêmios de Hollywood, que culmina com o Oscar em março. Antes de encerrarmos o Pix News de hoje, um alerta. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, a terça-feira será marcada por temporais e chuva intensa no estado, principalmente entre os planaltos, em todo o Vale do Itajaí e regiões do litoral, onde o risco é alto para destelhamentos, queda de árvores e também danos da rede elétrica. Em algumas regiões, entre a tarde e a noite, a chuva deve ser volumosa, por isso, há risco para alagamentos e enxurradas isoladas. Pix News de hoje, então, fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O endereço é @pixtvhd. E hoje, no CinePix, você assiste ao filme A Sogra. E a gente se vê amanhã, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.